Enquanto eu andava pelo deserto desse mundo, me encontrei em um certo lugar onde havia uma cova. E então me deitei para dormir. Enquanto eu dormia, tive um sonho. Eu sonhei com um homem coberto de trapos. Ele estava em pé e com seu rosto voltado para o lado oposto da sua casa. Tinha um livro nas mãos e uma trouxa grande em suas costas. Ele abriu o livro e o leu. E enquanto lia, ele chorava, tremia. E não sendo mais capaz de suportar tudo aquilo, ele quebrou o silêncio com a voz trêmula dizendo: "O que eu devo fazer?" É assim que começa a história O Peregrino. A história de John Bunyan, que representa o cristianismo, fazendo sua jornada da cidade da destruição até a cidade celestial. A insaciável sede de procura motiva Bunyan a atravessar verdadeiros desafios e mudar sua vida para sempre. John Bunyan, a jornada do peregrino. A história de John Bunyan começa em 1628 em Elston, uma pequena cidade agrícola ao norte de Londres. Nasci em 1955 e naquela época meus pais eram inquilinos na casa que pertenceu a John Bunyan, há uns 300 anos ou mais. E, embora fosse uma casa muito pequena, meus pais acabaram morando naquela casa até os meus 2 anos de idade. Eu me lembro muito bem da casa e também do jardim quando eu era pequeno. E era uma casa muito pequena, com apenas 2 dormitórios embaixo e uma cozinha pequena atrás. E 2 quartos na parte de cima, consequentemente, por conta da modernização e, infelizmente, a casa não existe mais. Mas tenho boas lembranças dela. John era o mais velho da família. Ele tinha uma irmã e um irmão mais novo. O pai dele era um funileiro. Um funileiro na Inglaterra hoje em dia é uma pessoa que anda pelos lugares com metais, martelos, pregos, coisas assim. E ele consertava panelas, caçarolas. Alguns o chamam de funileiros ferreiros. Ele trabalhava com metal e John se tornou muito bom com isso. Ele até fez um violino fino. Com quase 9 anos, ele se tornou um menino travesso. E ele descobriu que jurava demais e devia se arrepender disso. Ele se arrependeu quando já era mais velho, por volta de... Ele era tão mau que a moça da doceria da vila, que era famosa por usar linguagem inapropriada, um dia repreendeu ele por usar uma linguagem tão suja. Então, uma grande verdade caiu sobre ele. Ele pensou: se essa moça me repreende, então quer dizer que tem algo de errado comigo. Eu estava tão afastado das coisas certas da vida desde criança que não tinha parâmetros para heresia, injúrias, mentiras e blasfêmias em nome de Deus. Sem dúvida, estava acostumado com tudo aquilo, como se fosse natural para mim. Quando ele tinha de 9 para 10 anos, ele costumava acordar com pesadelos terríveis, e muitos tinham a ver com a morte. E acho que isso durou, na verdade, muitos anos. E esse foi um ponto forte para a conversão dele naqueles dias. Bunyan tinha uma consciência sensitiva e ele sabia muito bem que suas travessuras promoviam. Desde pequeno, ele desenvolveu um medo profundo dos seus pecados. Ele sentia que não seguiu o que Deus queria e temia que o julgamento de Deus caísse sobre ele. Estas coisas destruíam tanto o meu coração que, aos 9, 10 anos, mesmo nos momentos de lazer com os amigos, frequentemente eu ficava me lamentando, numa verdadeira aflição. Eu só pensava nos meus pecados. Bunyan sabia de todas suas fraquezas, mas, ao mesmo tempo, Bunyan sentia-se incapaz de controlá-las. Ele desrespeitava seu pai e o desobedecia, o que causou uma ruptura na relação.
Logo, sua mãe adoeceu e morreu. E depois de algumas semanas, sua irmã, Margaret, faleceu. Isso deixou John muito triste. Estava com 15 anos quando se sentiu muito só. O que entristeceu o John, na verdade, naquele momento, foi que, com semanas da perda da sua mãe, Thomas, seu pai, resolveu se casar pela terceira vez. E isso incomodou realmente o John. E, de tanta tristeza, ele tomou a decisão de sair de casa. Na Inglaterra, o caos reinava. Estavam à beira da guerra civil. O rei Carlos I acreditava no direito divino absoluto do rei. Ele acreditava que Deus guiava os reis. Sendo assim, como Deus, um rei nunca cometeria erros. Por causa desse pensamento, esperava que o parlamento, a parte do governo que representava o povo, faria tudo o que ele dissesse sem questionar. Um dia, em 1629, os membros do parlamento foram surpreendidos ao encontrarem as portas de Westminster, o Salão de Reuniões, trancadas com correntes. As portas ficaram trancadas por 12 anos, um período que os membros do parlamento chamaram os 11 anos de tirania. O rei Carlos continuou a se afastar da sua nação, aumentou impostos e ordenou que os escoceses usassem outro livro em seus cultos religiosos. Os escoceses ficaram com tanta ira que o rei interferira em seus cultos religiosos que invadiram a Inglaterra em 1639. Incapaz de formar um exército maior, o rei foi obrigado a concordar em não interferir na religião da Escócia. E pior ainda, teve que pagar as despesas da guerra escocesa, já que Carlos precisava de dinheiro para pagar os escoceses e o parlamento tinha os meios para arrecadar o dinheiro. Ele reabriu as sessões do parlamento e, este fazendo valer o seu poder, o parlamento despojou o rei do seu direito de dissolvê-lo e impôs seu próprio imposto. O rei Carlos concordou com o acordo, mas sua colaboração foi curta. Mais uma vez, em 1642, em uma demonstração de autoritarismo, ele invadiu o parlamento com 300 soldados, pronto para prender 5 dos seus grandes oponentes. No entanto, alguém havia avisado e eles escaparam. Carlos havia falhado na tentativa de prender os membros do parlamento por se oporem às suas ideias. E a Guerra Civil explodiu 6 dias depois. Oliver Cromwell, que era o homem encarregado pelos parlamentares de lutar contra o rei, pedia por novos recrutas. E quando chegou a Bedford para procurar por novos recrutas, John Bunyan se fez passar por um rapaz de 16 anos, idade suficiente para entrar no exército do lado de Cromwell. O que o fez ficar entre os soldados, e todos que estavam dispostos a lutar com ele entravam no exército. O jovem Bunyan provavelmente não percebia em que terras estava pisando. Ele saiu de sua casa com ódio e estava livre das restrições do seu pai, mas também se juntou ao exército. Foi uma guerra difícil, não havia conforto e comodidades, e a dura realidade do confronto iria chocá-lo. A vida no exército, naqueles dias, era muito, muito difícil. Ele amadureceria muito rápido. Na época em que John Bunyan entrou no exército, os parlamentares tinham pouco dinheiro. E muitos deles não tinham nem uniforme. Os soldados recebiam pouco. Os cavaleiros, 2 shillings por dia. E a infantaria, 8 pennies. A comida era escassa. Normalmente só havia pão e queijo. Muitos homens simplesmente começaram a tomar bens à força no campo de batalha. Outros deserdaram, mesmo correndo perigo de pena de morte. As armas eram simplesmente os mosquetes que deviam ser recarregadas manualmente depois de cada disparo, deixando o soldado como alvo fácil do inimigo. Com certeza, não era a liberdade que Bunyan esperava. Quando todos estavam prontos, ele escolheu participar dessa batalha. Mas um pouco antes dos soldados saírem para a frente de batalha, alguém tomou o lugar dele e acabou se oferecendo para ir no lugar dele. Então, John Bunyan foi substituído.
E o soldado foi cumprir essa tarefa. Mas aquele soldado morreu na batalha com um tiro na cabeça, de um mosquete. E quando contaram isso para o John, ele percebeu que aquela bala poderia ter atingido a ele. Essa experiência única é mencionada por Bunyan em sua autobiografia, Graça Abundante ao Principal dos Pregadores, que causou muita impressão nele. Ele já estivera perto da morte antes. Quando era pequeno, Bunyan pegou uma serpente para tirar o veneno. E aos 4 anos, caiu de um bote e quase se afogou. Para Bunyan, este incidente no campo de batalha fora outra indicação de que sua vida tinha outro propósito. Ele havia escapado da morte por uma razão, mas ele só não entendia qual era. Aqui, como dizia, eu enfrentava tanto como misericórdia e não despertava minha alma para o caminho certo, me rebelando mais e mais contra Deus, e não me importava com a minha salvação. Depois da guerra, mais experiente, mais espiritualizado, John Bunyan voltou a Elston. Reconciliou-se com seu pai e tornou-se um funileiro. E logo depois, em 1649, ele se casou. Mas a alegria da sua primeira filha, Mary, em 1650, foi afetada pelo caso dela nascer cega. Bunyan sempre amou muito sua filha e sempre se referia a ela como minha querida pequena Mary. Bunyan agora era um homem de família e sentia-se completo, embora seus medos da morte, o distanciamento de Deus, ainda estavam muito presentes nele, e muitas perguntas permaneciam sem resposta. Foi depois desse casamento que a vida de John lentamente começou a mudar. A razão para isso foi sua mulher. Ela vinha de uma família muito religiosa e o pai dela, como presente de casamento, deu a eles 2 livros religiosos periódicos, livros religiosos que falavam da vida cristã. Mary os lia com John, e às vezes ele se sentia culpado na consciência e em seu coração. Isso o afetava, mas não por muito tempo. Outra coisa que o afetava eram os sermões que o padre da igreja de Elston costumava fazer. Eram sermões onde o padre batia seu punho no púlpito e o local reverberava com sua voz e o som que ecoava pelo local. Não se podia fazer nada além de escutar o sermão. E John se irritava com os sermões. Um certo dia ele entrou na missa matinal e o vigário chamado Christopher Hall fez o sermão sobre o dia do descanso, aquilo que não se pode fazer aos domingos. John entrou em casa com a cabeça baixa, mas sua mulher preparara uma bela refeição. E John começou o jantar e logo esqueceu-se do sermão. E fez o que sempre fazia nas tardes de domingo. Ele quebrou o dia do descanso, foi até a vila e começou a jogar com os amigos. Era um tipo de jogo chamado Tip Cat, onde se jogava pedaços de madeira no ar. E a ideia era usar um tipo de estaca que chamavam de bastão. E quando o pedaço de madeira caía, você tentava atingir esse pedaço de madeira como conseguisse. E John estava prestes a atingir a madeira que chamavam de rebatedor, quando ouviu uma voz vinda do céu, a qual causou um grande efeito nele. E esta voz disse: ou você fica com seus pecados e vai para o inferno, ou se livra dos pecados e vai para o céu. Foi como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava na estrada para Damasco com seus amigos, e ouviu uma voz vinda do céu. Era Jesus que falava com ele, porque, assim como o apóstolo Paulo, os amigos de John não ouviram a voz. Bunyan foi afetado grandemente pela voz que ouviu e começou a mudar de hábitos.
Ele desistiu de alguns passatempos favoritos para agradar a Deus, tanto quanto a sua consciência. Contudo, apesar de seus esforços, ele não alcançava a paz e continuava a ser atacado por seus medos e a temer a Deus, e assim enfrentar o julgamento de Deus. Não sabemos quanto tempo ele ficou no campanário, mas ele diz em seu livro Graça em Abundância que houve um tempo em que esses temores se transformaram em uma fobia e que ele pensou que os sinos cairiam sobre ele. Então ele ficava embaixo das vigas de sustentação para que não o atingissem. Mas aí ele pensou que, mesmo assim, ele não estaria salvo, que a viga poderia se partir e ainda atingi-lo. Então ele pensou em puxar o sino, a corda do sino, pelo lado de fora daquele sino, e estaria salvo. Mas temia que o prédio desabasse e, mesmo essa posição não seria segura. Assim ele desistiu de ser o tocador de sinos. Bunyan verdadeiramente não aguentava mais. Não conhecia ninguém que tentava mais agradar a Deus do que ele. E parecia que não chegava a lugar nenhum. Sim, há uma experiência com John Bunyan que realmente o chocou. E ela aconteceu quando estava andando para casa em um dia ensolarado. E naquele momento ele pensava que era bem religioso. E ouviu umas mulheres falando na porta da frente sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Ele parou para ouvir. Não porque fizesse essas coisas, mas porque pensou: sou um cristão agora, posso me juntar a essa conversa. Então ele chegou perto e começou a falar. Havia 4 senhoras sentadas conversando. Elas falavam de suas experiências, falavam como Jesus era importante para elas. E conforme a conversa se desenvolvia, John começou a prestar atenção nas mulheres. E havia algo na vida delas, algo em seus corações, que ele não conhecia. Percebia quanta alegria havia na fala delas. Elas falavam com tanto prazer sobre as Escrituras. Havia tantos pontos de graça no que elas diziam que, para mim, parecia que elas falavam de um novo mundo. Ele escreveu particularmente sobre isso. Ele sentia que elas tinham paz com Deus, algo que ele desejava ter, estas emoções que as mulheres seguiam. Ele não conhecia a paz verdadeira. Não sabia como fazer para se livrar dos pecados. Parecia que estas mulheres respiravam um ar diferente. Isso era um problema, porque ele acreditava ser religioso. Essas mulheres eram religiosas. Qual a diferença? E isso começou a atormentar sua mente. Onde será que eu errei? John Bunyan teve a oportunidade de encontrar essas senhoras de novo. E aconteceu que elas eram membros de uma nova congregação e se encontravam na igreja de João, em Bedford. E é preciso entender que elas eram um grupo independente, não da igreja da Inglaterra. Se reuniam de acordo com suas consciências, não de acordo com as regras do rei. Pela lei, só as igrejas oficiais do Estado tinham permissões para reuniões, e elas eram limitadas por regras severas contidas em guias. O governo emitiu um livreto especial para se seguir nos cultos. Orações espontâneas e próprias não eram permitidas em cultos. Muitas pessoas não concordaram com esse tipo de controle e optaram em se reunir em pequenos e independentes grupos, onde poderiam praticar seus cultos livres e sem o controle do governo. Esse grupo tinha como pastor o Sr. John Gifford. E ele estava à frente desse grupo desde 1650. E o John se juntou a esta companhia. E finalmente se juntou à igreja. Ele foi a 19ª pessoa a se juntar à igreja. E nesse momento, envolvido, ele começou a encontrar o que estava procurando, a paz interior,
E ler a Bíblia era o que ele achava cada vez mais e mais valioso para o John naquele momento. As Escrituras agora são coisas maravilhosas para mim. E eu percebo que elas são mesmo verdadeiras e as chaves para entrar no paraíso. Em 1655, por causa das dificuldades que se tinha de viajar os mais de 3 quilômetros de Elstown até Bedford regularmente, ele se mudou para a cidade de Bedford, não muito longe daqui, e ele tornou-se um frequentador regular. Um ano depois de se mudar, a esposa de John morreu. Ele permaneceu em Bedford e continuou a frequentar as pequenas reuniões e aumentar seus estudos das Escrituras. Finalmente conheceu a jovem Elizabeth, com quem se casou em 1659. A paixão de John pela Bíblia era notável e seu conhecimento da palavra de Deus aumentava. Os membros da igreja perceberam que John tinha alguns dons que eram úteis para a igreja. E logo ele se tornou um dos líderes como os mais velhos da igreja, isso já em 1656. Havia outros na igreja que saíam para pregar na vila em Bedfordshire. E logo John começou a ir com eles. E de vez em quando ele começou a falar algumas palavras da Bíblia, como eles diziam. E assim ele começou a pregar. Frequentemente isso era feito secretamente, porque era contra as leis do lugar, mesmo que em um lugar oficial. E devemos lembrar que esse lugar seria uma igreja do Estado, e qualquer outro lugar não era considerado um lugar oficial. Por isso, tinham que se encontrar sempre secretamente, e se fossem pegos, o castigo certamente seria a prisão. E em alguns casos seria pior. Poderia valer a sua cabeça. Seria a pena de morte. Assim que estava livre dos seus medos e inseguranças, Bunyan continuava a pregar e logo ficou conhecido como pastor funileiro. Logo todos souberam de suas pregações entusiasmadas e logo todos do campo seguiram para ouvi-lo ilegalmente. Em lugares como Meldred, em Cambridgeshire, e Eldon, em seu próprio condado, em Bedfordshire. Como todos os homens de influência, as autoridades logo foram avisadas da influência de Bunyan, e muitos da igreja oficial se tornaram seus inimigos. A primeira vez que fui pregar fora, escreveu ele, os médicos e pastores da cidade ficaram todos contra mim. Muitos estavam com inveja do seu sucesso, onde eles haviam falhado. Nas palavras do Sr. Henry Dean, quando defendeu Bunyan contra os ataques do Dr. T. Smith, professor de árabe e zelador da livraria da Universidade de Cambridge, que descobriu que Bunyan estava pregando em um celeiro em Toft. E eles estavam bravos com o funileiro porque ele arrebanhava almas como se consertava chaleiras e panelas, e provava a eles que tinha mais habilidades em sua arte do que aqueles que eram graduados na universidade. Uma passagem nos conta de um encontro que Bunyan teve perto de Cambridge, quando um universitário perguntou como ele ousava pregar sem ter as escrituras originais. Bunyan virou a mesa, o jogo sobre o aluno, e perguntou se ele tinha as escrituras originais, as cópias escritas pelos apóstolos e profetas. O aluno respondeu, não, mas temos o que cremos ser a cópia fiel do original. E eu, disse Bunyan, creio que a Bíblia, em inglês, é uma cópia fiel também. Então o aluno foi embora. As pregações de Bunyan continuavam a atrair mais pessoas e alarmar as autoridades. E em novembro de 1660, ele passou pelo seu maior teste. John foi convidado para ir pregar por volta de 16 ou 19 quilômetros ao sul daqui, em uma vila chamada Lower Sampsell. Quando recebeu o convite, as autoridades da vila sabiam que ele iria e iria pregar. E haveria uma oportunidade de ser preso. Mas John não ligou para isso. Ele disse que tinha a palavra de Deus para proclamar. Ele não temia o que o homem faria. Ele iria à vila e pregaria.
Então ele foi, e uma pequena congregação foi junto com ele a esse lugar. Então, um pouco antes de começar a reunião, alguém disse: John, receamos que se começar a pregar, vai ser preso. Mas ele encorajou a pequena congregação para não temer isso. Então, logo após, assim que começou, alguns diziam que ele estava orando, outros diziam que ele estava começando a dar a sua mensagem. Tanto faz. Foi nesse momento que uma autoridade da vila chegou e o prendeu. As autoridades da vila usavam todos os meios necessários para interromper um culto religioso não oficial. John Bunyan foi preso e sentenciado sob uma lei que não era aplicada desde o tempo de Elizabeth I, a Lei Sem Perdão, a Lei de Clausura, de 1593. Sob esta lei, todo aquele que se recusava a atender o culto público em sua igreja deve se submeter à multa, enquanto aqueles que se reunirem secretamente deverão ser aprisionados até que aceitem sua submissão. Se ao fim de 3 meses se recusarem a se submeterem, eles deverão ser banidos do reino. E se retornarem do exílio sem a permissão da coroa, ele ficará sujeito à execução como criminoso. Levaram-no de volta a Bedford e o colocaram na prisão, onde ele ficou por 1 mês. Por causa da sua prisão, sua esposa Elizabeth, que esperava um filho, sofreu um aborto, duplicando o sofrimento de Bunyan. John, na verdade, não foi sentenciado. Em janeiro de 1661, ele foi levado a um lugar às margens de um rio chamada Capela de Ham. No país, naqueles dias, havia sessões especiais durante o ano que chamavam de Corte Extraordinária. E nessa sessão de janeiro ele foi levado perante os magistrados. Havia 5 homens nesse conselho, e quando ele olhou para esse grupo de intimidadores de homens, como ele mencionou no livro que escreveu, O Peregrino, mas naquele momento era preocupante. Mas ele fora levado perante eles, e todos tinham argumentos para que ele continuasse na prisão. Mas em seu discurso, por muitas vezes, ele usou a Bíblia como defesa, o que foi muito bom para ele. De fato, usou tão bem que deixou esses homens confusos de todas as formas. E eles se cansaram tanto das defesas dele que, depois de tudo, mandaram ele de volta para a prisão. Mas isso não aconteceu antes do que John disse, quando perguntaram se ele desistiria de pregar. Se me libertarem, eu pregarei novamente amanhã. Aí mandaram ele para a prisão. E lá ele ficou preso durante 12 anos. Nas sessões eu fui acusado de participar de cultos ilegais, que não estão de acordo com os cultos oficiais da Igreja da Inglaterra. E após isso, a sentença do júri seria de total banimento por que me submeter. Então, novamente, eu fui entregue ao carcereiro e levado novamente à prisão. Porém, agora ficarei completos 12 anos, esperando para ver o que Deus permitirá que estes homens façam comigo. E continuarei nessa condição, com contentamento pela graça. Ele nunca foi sentenciado e ficou na prisão por 12 anos. E houve uma ocasião em que ele esperava a liberdade. Sua esposa, foi lhe dizer, era a sua segunda esposa, porque a sua primeira esposa tinha morrido. A sua esposa, Elizabeth, era bem mais nova do que o John, e ela fez muitas tentativas para ajudá-lo. Ela até foi até a Casa dos Lordes, em Londres. Elizabeth se aproximou de Sir Matthew Hale e pediu: "Meu senhor, peço novamente que fale com seus amigos para ajudarem meu marido." Hale disse que seu marido tinha sido acusado legalmente e sua acusação fora registrada, a menos que ele aceitasse. Mas ele não poderia fazer nada. O Lord Twisden, por outro lado, ficou violentamente furioso com isso e a acusou de se esconder atrás da pobreza e disse que seu marido era um perturbador da paz, daqueles que pregam a doutrina do demônio.
Ele acusou Bunyan de andar por aí fazendo mal. Em vez de ser mantido pela sua pregação, ele deveria ter seguido a função de funileiro. Então ele ficou tão furioso com isso que quase teria a golpeado. Enquanto John estava na prisão, ele não podia ajudar sua família, então por isso passava o cordão nas botas. Isso era algo que em Bedfordshire era um passatempo comum, como o tecido no tiar, mas com algodão fino. E Bunyan os vendia através das barras da prisão que dava para a rua. Assim juntava um pouco de dinheiro. Mas, na verdade, ele contava com os membros da igreja para sustentar sua família. Não havia muitas coisas na prisão no que diz respeito à comida e qualidade de vida. Acreditamos que sua família lhe trazia alguns mantimentos para ajudá-lo e diverti-lo com alguns jogos. Também achamos que sua filha cega, Mary, ia de casa até a prisão, que era perto, e levava para o seu pai uma jarra com um pouco de sopa. Foi muito difícil para eles. Muito difícil mesmo. Mesmo com toda a graça que Deus me concedeu, eu me sentia apenas um homem e sofri muitas aflições. A separação da minha esposa e filhos enquanto estava na prisão, para mim, fora como se separassem a carne dos meus ossos. Não só porque amo minha família e sentia saudades, mas também por causa das dificuldades e misérias que sofriam enquanto eu estava aqui. Especialmente por minha pobre filha cega, que está perto do meu coração mais que todos. Só de pensar em todos os infortúnios que a minha filha cega tem passado, meu coração se despedaça em 1000 pedaços. Mas o que me ajudou nesta tentação foi a promessa das Escrituras. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida. E as tuas viúvas confiem em mim. E ainda, disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Ele também teve oportunidade de escrever as coisas que lhe vinham à mente. Ele passava horas sem fazer nada, vendo os ratos andando pela sua cela. Por isso, de maneira alguma, era um lugar que podia se chamar de confortável. E foi nesse cenário, uma cela suja, sem conforto, que John Bunyan começou a escrever a história de um homem com tristeza no coração. Um homem que se sentiu compelido de deixar seus bens e posses para embarcar em uma jornada na procura da cidade celestial. Um homem que se chama cristão e, como Cristo, na jornada da sua vida, ele encontrou tentações, obstáculos e perigo. E também com simpatizantes que o encorajaram ao longo do caminho. Ele também passou muito tempo na prisão lendo a Bíblia. Ele lia e lia. Isso o levou a escrever. Mais ainda, ele começou a ter conversas com outros prisioneiros. Havia outros prisioneiros detidos por seus atos subversivos. Mas eles não tinham as mesmas crenças que o John. Acredito que eram os Quakers, que têm uma crença diferente em Deus. E o John argumentava com esses homens, então havia discussões e debates. E uma vez o John escreveu para o líder desse grupo, que se chamava George Fox. Este foi o primeiro panfleto que ele escreveu. O primeiro texto que o John escreveu era contra a crença dos Quakers, que ele acreditava que estava errada. Às vezes, uma coisa que raramente acontecia enquanto John estava na prisão, o carcereiro, movido pelo comportamento exemplar de John, se arriscava a deixar John continuar o ministério da pregação a que Deus o chamou. Na verdade, enquanto estava na prisão, John foi escolhido para ser o pastor da igreja da cidade de Bedford, a que pertencia, reconhecendo-se que ele cumpriu com sua responsabilidade com honra. Estranhamente,
durante essa experiência na prisão, de tempo em tempo, era permitido a ele sair. Ele podia até mesmo pregar. E se alguns membros da igreja quisessem falar com ele, lhe era permitido que saísse para falar com um membro da igreja e falar com essa gente. Há uma história interessante onde John, em uma ocasião, teve permissão para sair da cela e ficou quase um dia fora. Mas, de repente, sentiu que teria que voltar para a cela. Não demorou muito quando o carcereiro entrou com um oficial. É claro que ele estava muito preocupado porque deixara o John sair e achou que quando chegasse à cela do John, encontraria o cômodo vazio. Mas o John estava lá como se nunca houvesse saído. E o carcereiro o agradeceu por ter voltado antes que o oficial chegasse à cela. Finalmente, em 1672, o rei Carlos II, o novo rei a subir ao trono, suspendeu todos os estatutos contra aquela lei. Bunyan foi libertado. Passaram-se 12 anos desde sua prisão. John continuou seu rebanho e se reunia com ele em um estábulo que era de um dos membros. Agora ele era conhecido pelos seus textos e muitas pessoas vinham ver suas pregações. Foi um ótimo momento para John e sua família. No entanto, viviam juntos. E em março de 1675, um mandato foi novamente emitido para que ele fosse preso. John Bunyan retornou à prisão. Felizmente, a sentença não era tão longa. Após 6 meses, ele foi libertado novamente. Sem desperdiçar tempo, John continuava a escrever na prisão. E uma vez liberto, ele continuaria a pregar mais uma vez. E finalmente terminou o manuscrito de O Peregrino. E o levou para impressão e disse: "Tenho um manuscrito de pouca importância." E tornou-se instantaneamente um best-seller. O Peregrino foi o primeiro livro famoso e foi publicado em fevereiro de 1678. E em alguns meses era um best-seller. Não me lembro quantos livros venderam, não havia televisão, não tinha panfletos, nem quadrinhos, nem tinha nada mais. As pessoas não tinham muitos livros, havia as Bíblias. Talvez os trabalhos de Shakespeare pudessem se conseguir, mas essa foi uma coisa... O livro teve que ser republicado porque as cópias acabavam sumindo. Por isso, o livro O Peregrino foi o primeiro sucesso real do John. Livre mais uma vez, Bunyan conquistou mais influência e pregou em muitas partes da Inglaterra por muitos anos. E depois ele escreveu a segunda parte do O Peregrino, onde a esposa de um cristão, Cristiana, e seus filhos seguiam os seus passos e juntavam-se a ele na cidade celestial. Muitos livros se seguiram, como A Discourse Taught in Prayer, Christian Behavior, One Thinks is Needful, The Holy City, The Resurrection of Dead and Eternal Judgment, Prison Meditations, Grace Upon the Chief of Sinners, The Straight Gate e muitos outros. Então, em 1688, com 60 anos, o incansável servo de Deus foi até Londres para ajudar em uma reconciliação entre pai e filho. Ele tinha obtido sucesso nessa missão. Então montou em seu cavalo e foi para Bedford sob forte chuva e contraiu uma febre. Obrigado a parar no meio do caminho, ele sofreu por 10 dias. Em agosto de 1688, pregador, pastor, justo e homem de fé, faleceu. Ele foi enterrado em um cemitério de Bull Hill Fields, um campo santo dos defendentes. A conversão dá a volta e sempre volta para onde não fomos ainda. E a conversão de John Bunyan foi assim. Aqui temos um homem que, antes dos seus 30 anos, estava no ministério da Palavra de Deus e pregando com amor por Jesus Cristo, com seu amor pela Bíblia
E o que mais importa, ele pôde alcançar sua liberdade, não como dizia o Estado que ele deveria fazer. E ele tinha uma grande fé para isso. Tanto assim que até enfrentou a prisão por seu amor a Jesus Cristo. E como valente e destemido peregrino em seu livro, John Bunyan lutou dia após dia contra o desânimo, as dificuldades e as perseguições, na poeira e umidade da sua cela. Ele lutou a batalha da fé e não sucumbiu às suas circunstâncias e condições. Mesmo batalhando com desalentos e medos, sua coragem fez transformar o seu tempo em um grande aliado de valor. Podia-se dizer que, mesmo na pequena cela, ele lutou em grandes campos espirituais. Não teve uma vida de conforto, material ou espiritual. Mas como o Senhor, antes dele, Bunyan carregou sua cruz bravamente. Um peregrino, um estranho nesta terra, percorrendo seu caminho para casa. Quem quiser ver o valor da verdade, que venha comigo. Aqui estarei constantemente, faça sol, faça chuva. Não há abatimento que fará se arrepender da sua declaração de ser um peregrino. O que atacar ele com histórias sombrias. Aqueles que confundirão eles mesmos. Sua força é maior. Nenhum leão poderá atingi-lo. Ele lutará como um gigante. Mas ele terá o direito de ser um peregrino. Nenhum duende ou demônio tolo assustará seu espírito. Ele sabe que no fim ele receberá a herança. Então as fantasias sumirão e ele não temerá o que o homem dirá. Ele trabalhará noite e dia para ser um peregrino. Agradecimentos. Os produtores querem expressar sua gratidão às seguintes pessoas, organizações e instituições pela gentil cooperação na produção deste filme.